Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História. Hoje eu vou dar aula para o sétimo ano. Pegue o livro de vocês aí, vamos dar a nossa continuidade ao que nós não terminamos aí na última semana, tá? Vamos lá, abram aí na página 10, tá? E nós vamos falar um pouco como funcionava a sociedade colonial espanhola, tá? A sociedade, ela funcionava do seguinte fato. Primeiro tinha lá os crioulos e tinha os chapetones, tinha os indígenas e mestiços e os escravos. Os chapetones, eles eram os espanhóis nascidos na Europa, eram espanhóis nascidos na Europa, tá? Eles normalmente assumiam cargos administrativos porque era da confiança do rei espanhol. Então, quando eles vinham da Europa para cá, certo? Eles assumiam esses cargos. Já os crioulos já eram parte da sociedade na qual eram aqueles espanhóis, filhos daqueles espanhóis ou descendentes daqueles espanhóis que vieram para cá para colonizar aqui a América. Mas vieram seus descendentes. Só que eles normalmente eram a elite da colônia, mas eles não podiam assumir cargos altos administrativos, que não era porque o rei, na realidade, não confiava neles, tá? Então eles eram donos de terra, donos de comércio e outros, mas não podiam assumir cargos altos. Só quem era espanhol nascido na Espanha, que era de total confiança do rei. Já existia também os mestiços. Esses não era de nenhuma confiança, tá? Era aquela mistura entre indígenas, certo, e espanhóis. Os filhos deles, por exemplo, estavam abaixo da classe social no sentido dos crioulos, tá? Então, mesmo eles sendo os filhos de espanhóis, mas por ter, né, o índio, ou melhor, a Índia, como o seu parente, vamos botar assim, não eram bem vistos. Então, os mestiços eram abaixo dos crioulos. Abaixo dos mestiços tinha os escravos. Mas os tinha os índios, que eram os habitantes da terra, trabalhavam, né, no sistema na qual eles eram explorados a mão de obra deles, mas eles estavam abaixo e não eram muito valorizados pelos espanhóis. Mais abaixo dos índios tinha os escravos, aí sim, os escravos negros que eram trazidos para trabalhar como escravos, vinham do continente africano, serve para trabalhar, apesar de nem todos locais foram usados mão de obra escrava negra. Normalmente lá para aquelas ilhas do Caribe, ali naquela região, foi usado muito. Mas para dentro da colônia mesmo, por exemplo, não tinha, já que eles utilizavam a mão de obra dos índios, que eram os habitantes da terra. Então, para revisar, na pirâmide social vinha os chapetones, espanhóis nascidos na colônia, na Europa, que vinham para cá para assumir cargos administrativos que era de interesse do rei. Tinha os crioulos, que eram descendentes dos primeiros espanhóis que vieram para a colônia, certo? Eles eram a elite, mas eles não podiam administrar cargos altos, porque o rei espanhol não confiava neles. Abaixo deles tinha os mestiços, normalmente mistura entre indígenas e espanhóis. Os filhos deles não eram bem vistos, estavam abaixo dos crioulos. Depois vinham os habitantes da terra, que eram os índios, que não era de grande confiança dos espanhóis. E por último, os escravos negros africanos, que vieram do continente africano para trabalhar nas lavouras, principalmente nas ilhas ali do Caribe, tá? Então, assim a gente fecha aí a nossa parte
da Espanha. Mas antes de fechar a Espanha, nós também não podemos esquecer que as grandes conquistas feitas pelos espanhóis foi com a ajuda da Igreja Católica. Elas sempre acompanhavam, né, esses espanhóis, navegadores que vinham aqui para a América, e eles ficavam aqui na responsabilidade de catequizar os índios, quer dizer, ensinar a religião católica aos índios, que eram os habitantes aqui da terra, tá? Normalmente com aqueles grupos de jesuítas que vinham para cá para ensinar a ler, ensinar a se comportar, mostrar o que é o pecado, isso tudo numa visão cristã, tá? Já que eles não tinham conhecimento. Falando ainda aí dos colonizadores aqui da América, vamos falar agora dos ingleses. Nós sabemos que os ingleses, eles vieram bem depois dos espanhóis e portugueses, tá? Para vocês terem uma ideia, os ingleses, eles não vieram inicialmente, como eu estava dizendo, eles não vieram inicialmente para cá por alguns fatores. Um deles foi a Guerra dos 100 Anos, tá? Entre a França e a Inglaterra, tá? Pelo trono inglês, tá? Quando teve lá a morte do rei francês, na qual tinha deixado o herdeiro mais próximo era o rei da Inglaterra na época, que era Henrique III, tá? Ele vai chegar, ó, tem o meu direito, eu quero o trono. Claro que os franceses não vão aceitar, vão entrar em guerra e vai durar aí mais de 100 anos. Para você ter uma ideia, a Guerra de 100 Anos foi de 1337 a 1453. Tá? Esse é o período da Guerra dos 100 Anos. E ainda para piorar as coisas, vai ter a Guerra das Rosas. Tá? Essa Guerra das Rosas vai ser entre os Lancaster e o York. Tá? Por quê? Era a rosa vermelha e a rosa branca, por isso que é chamado Guerra das Rosas, que as casas tinham direito ao trono, já que o rei não tinha deixado o herdeiro, então as duas casas vão reivindicar o trono inglês. Então elas vão entrar num atrito muito grande por muito tempo, até que Henrique, né, vai vencer Ricardo III na Batalha de Bosworth, tá? E assim ele vai ser coroado como Henrique VII. Mas não esquecendo também que a Guerra das Rosas ela vai terminar na realidade com Henrique VII casando, né? Que ele era da dinastia, aí vai criar uma nova dinastia, a dinastia do tutor, tá? Então ele vai assumir o trono depois que ele, né, consegue a união das duas rosas, tá? E assim acaba a guerra entre os York e entre os Lancaster, tá? Então aí, com isso tudo terminado, tudo resolvido, o que vai acontecer? Os ingleses vão virar os olhos aqui para a América. Claro, eles viram que a Espanha e Portugal já tinham dominado quase toda a América, certo? E eles vão se instalar lá no litoral da América do Norte, tá? E aonde vai ficar ali no litoral do Oceano Atlântico. Então, eles colocam lá as primeiras colônias, mas antes disso, certo? Com os atritos que vai ter entre a Inglaterra, por exemplo, e a Espanha, vai ter os corsários. Corsários são ladrões, tá? Que vão roubar em nome da coroa inglesa. Os ingleses vão autorizar, certo? Aos corsários a roubar os galeões espanhóis cheios de ouro, tá? E em troca, os corsários dariam a metade para o rei e a outra metade ficariam para eles. Diferente dos piratas, que roubavam simplesmente para eles, tá? Tanto é que aqui no livro coloca pirataria corsária. Não, pirata é um, corsário é outro.
pirata é aquele que rouba para eles e divide entre eles, tá? Já os corsários, eles roubavam, dividiam entre eles e a outra metade eles davam para o rei da Inglaterra, que vai incentivar muito, tá? Essa parte dos corsários vai ser incentivado muito pela filha de Henrique VIII, Elizabeth I, tá? E vai ser nesse período também, como eu falei, eles vão ficar ali no litoral da América, formando as 13 colônias. Na realidade, quando os ingleses resolveram ir para aquela região ali das 13 colônias, eles não queriam inicialmente explorar as riquezas, mas sim eles mandavam para cá, vinham fugidos, muitos puritanos. Por quê? Porque a igreja colocada por Henrique VIII era a igreja anglicana. E com a igreja anglicana, certo, vai começar a perseguição aos puritanos, que são de origens calvinistas. Então, o que eles vão fazer? Vão fugir aqui para as 13 colônias, tanto é que tem aquele caso Dia de Ação de Graça. Foi quando os puritanos chegaram aqui, certo? Eles pegaram uma grande tempestade na viagem, quando eles chegaram aqui, estavam sem mantimento, sem nada, e o que aconteceu? Os habitantes da terra receberam eles muito bem, alimentaram eles, e em troca, um ano depois, os puritanos vão matar o peru e vão oferecer aos habitantes num dia de ação de graça, tá? Porque vocês nos alimentaram, nos ajudaram quando nós chegamos, agora, para comemorar isso, nós vamos receber vocês e dividir a mesa, tá? E nela tinha o peru, que era dividido entre eles. Tanto é que é um dos principais feriados dos Estados Unidos. Depois de 4 de julho e o Natal, Dia de Ação de Graça é um dos mais comemorados, feriados mais esperados lá dos Estados Unidos, tá? Então, quando formou as 13 colônias, elas, como eu falei, foi de povoamento. Começaram a vir pessoas para cá. Tinha pessoas que não tinham condições ou dinheiro para isso, queriam vir para cá para tentar a vida, para sair da Inglaterra, certo? Aqueles que ajudavam, para eles pagarem a dívida da viagem, ficavam durante 7 anos como servidão. Quer dizer, servindo aquela pessoa até ele pagar toda a dívida. E aí, o que acontecia? Ou melhor, o que aconteceu foi que acabou se dividindo as 13 colônias em 2 partes. A colônia do norte e a colônia do sul. A colônia do norte, como para plantar não tinha um clima muito favorável, certo? Eles vão ser os principais comerciantes, certo? E vão montar manufatura. E uma das coisas também que eles vão fazer é grande comércio de escravos, tá? Já o sul, que já era propício para o plantio, eles vão começar a plantar algodão para as manufaturas da Inglaterra. Então vai ser dividido o norte e o sul, tá? E sendo que no norte a mão de obra era livre, tá? Já no sul a mão de obra era escravista, tá? Depois, quando a gente for falar mais sobre os Estados Unidos, né? Quando a gente falar aí sobre a Guerra de Secessão, mas isso é mais lá para frente, não adianta a gente comentar agora. Quando os dois brigam, o norte e o sul, tá? Por causa da libertação dos escravos. Mas isso já é outra história. Mas, voltando aqui, então, as colônias vão ser divididas do norte e as colônias do sul, tá? Outra coisa também que a gente vai ver aí é o Destino Manifesto, na qual os ingleses, para aumentar seu território, tá, eles vão fazer um incentivo para... Mas isso já não era nem muito mais inglês, já chegou aí, os Estados Unidos, bem dizer, já era independente, tá? Já era independente. Foi a Marcha para o Oeste, na qual incentivavam o aumento do território, quer dizer, os colonos, que não são mais colonos, agora são estadunidenses, vão aumentar seu território indo em direção ao oeste, para cima das terras
estadunidenses que pertenciam aos indígenas ou pertenciam ao México. Tanto é que os Estados Unidos têm esse território imenso, porque eles vão tomar as terras dos índios, vão comprar terras dos México e também vai entrar em guerra com o México pelaquela região ali, tá? Vamos lá. Espero aí que vocês tenham entendido, tá? Para vocês terem uma ideia, aqui está até falando no livro, na página 17, é que quando os ingleses chegaram aqui, eram 25, naquela região, né? Era mais de 25 milhões de habitantes, tá? Habitantes ali da terra, os indígenas. Ou não passa de 2 milhões, tá? Então vamos lá. Vamos corrigir aí a página 17, certo? Que tem um exercício aí no finalzinho, tá? Vamos lá. Com base no texto, tem um textozinho aí, com base no texto, nos seus estudos, escreva 2 semelhanças e 2 diferenças entre a colonização espanhola e inglesa na América. Isso aí é fácil, tá? A inglesa foi de povoamento, e a espanhola de exploração, tá? Essa é a diferença entre as duas, tá? Vamos lá. Leia a afirmativa, V para verdadeiro, F para falso, tá? E depois escreva no caderno a afirmativa falsa, que você corrigindo essas questões. Vamos lá. Letra A. Os vice-reis poderiam ser escolhidos entre nobreza espanhola ou entre as famílias crioulas? Não, lembra que eu falei que quem assumia cargos altos eram os chapetones, então está errado. O vice-reinado só poderia ser ocupado pelo cargo dos chapetones, que eram os espanhóis, nascido na Espanha e que era de confiança do rei. Vamos lá. Letra B, tá? A Igreja Católica é uma das principais instituições na América Espanhola. Verdadeiro. Letra C. Os indígenas estavam abaixo de todas as outras caixas sociais da América Espanhola. Não. Ela só estava abaixo, dos mestiços, mas ainda tinha os escravos que estavam abaixo dele. Então, os escravos era o último. Então, não é o caso. Então, é falso. Tá? Como já fiz a correção. Os criou, tinham os indígenas e abaixo deles tinham os escravos, que aí sim, que era para eles na época era a pessoa que não valia nada, tá? Dentro dessa sociedade. Letra D. Os colonos ingleses que vieram para a América buscavam um novo mundo para viver. Os ibéricos buscavam riqueza para levar para a Europa. Verdadeiro. Letra E. O Conselho das Índias era o principal órgão administrativo da América Espanhola. Verdadeiro. Entre as colônias inglesas na América, as do norte se dedicavam à agricultura em grandes áreas chamadas plantation. Não. As plantation era feita na região sul, tá? Era da região sul das 13 colônias, tá? Então tá errado. E a G, os cabidos eram proprietários de terras que recebiam grandes quantidades de indígenas para trabalhar na forma de encomenda. Não, errado, tá? Não era isso, tá? Os deladados eram proprietários de terras que recebiam grandes quantidades de indígenas para trabalhar na forma de encomenda. Então, na realidade, tá errado, como eu já corrigi aí. Pessoal, aqui nós ficamos e até a próxima videoaula. Um abraço. Para começar, já comece a dar uma olhadinha lá no próximo capítulo, capítulo 10, tá? Colonização portuguesa na América. Não esqueça. Um abraço, tchau.